Olá a todos, meu nome é Melissa, mais uma vez eu tô aqui. Para quem não me conhece ainda, por favor, vai ver os outros vídeos das outras aulas, mas de qualquer forma, se você preferir ver essa aula primeiro, meu nome é Melissa, eu sou Head de Comunicação e Marketing da Liga Legal Hackers Mackenzie e eu sou estagiária de Propriedade Intelectual também. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre os direitos dos titulares, né, dos titulares dos dados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados. Como a gente já explicou algumas aulas atrás, o titular é a pessoa natural a quem se refere os dados pessoais que são o objeto de tratamento. Então, é basicamente o proprietário desses dados. O titular é o dono dos dados, para resumir. É o titular dos dados pessoais, então, que a LGPD ela tenta proteger, e para isso, além de todas as questões que a gente colocou nas outras aulas desse curso, a lei vai estabelecer em um capítulo inteiro os direitos do titular, né? Primeiro é importante falar que a lei ela garante a todos os titulares de dados, a qualquer pessoa natural que tenha a titularidade de seus dados, os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade. Se a gente pensar em uma análise mais profunda sobre esses direitos fundamentais, eles são citados aqui na medida em que o titular, de maneira geral, ele tem a liberdade, ele deve decidir com quem e quais dados ele quer compartilhar. Então, para qual pessoa ele quer compartilhar, quais tipos de dados ele quer compartilhar. Ainda é importante a gente pensar também que a invasão à vida privada do titular por terceiros, ele tem que ser evitado. Os avanços tecnológicos hoje em dia, a gente querendo ou não, acabam contribuindo para uma maior exposição das pessoas, principalmente para as pessoas que não possuem nenhum tipo de maturidade informática, por assim dizer. Eu tenho um caso, por experiência pessoal, assim, quando o Pix ele lançou, as pessoas elas começaram a colocar nas redes sociais, quem me acha legal, transfere um Pix para mim. E elas colocavam o CPF dela para isso. E até, né, começar memes, porque afinal de contas os brasileiros só entendem memes. Falando, pessoas, né, como assim você coloca seu CPF numa rede social, expõe para todo mundo? Até as pessoas entenderem o porquê é perigoso e o porquê não deve ser feito, o estrago já estava feito, digamos assim. Então, a exposição ela acontece sim, é muito importante a gente saber o que pode e o que não pode ser exposto, né? Outro direito, além desses direitos fundamentais citados também na lei, é que o titular ele tem o poder de requisitar a qualquer momento, de uma maneira expressa, para o controlador a confirmação da existência de tratamento dos seus dados, ou seja, ele pode chegar para o controlador e falar: tem dados meus sendo coletados, tem dados meus sendo excluídos, existe assim um tratamento dos meus dados? Além disso, se tiver sim esse tratamento de dados, o acesso ele também é um direito que vai ser garantido para o titular, assim como a correção de um dado que venha a estar incompleto, inexato ou desatualizado. Caso o titular ele verifique que tem um dado seu que não é necessário ou que é excessivo, ou mesmo que não seja ou mesmo que não seja tratado como a Lei Geral de Proteção de Dados, ele pode ainda requisitar uma anonimização desses dados, um bloqueio ou uma eliminação. Isso vai garantir ao titular a segurança de que a qualquer momento, se um dado for coletado, por exemplo, em uma hipótese de tratamento errada ou sem hipótese qualquer de tratamento, ele vai poder solicitar a exclusão desse dado, garantindo assim um direito de liberdade e privacidade. É importante frisar que não necessariamente o controlador, aquela empresa, né, o agente de tratamento vai concordar com o que o titular está falando. Então ele pode dizer, entenda que você acha que esse dado é excessivo, não é necessário, mas conforme essa hipótese de tratamento que a gente está utilizando aqui, a gente precisa sim dessa informação. Outro direito que o titular tem, que a lei também trata, é a portabilidade dos dados para o terceiro, e aqui a própria lei prevê que cabe à Agência Nacional de Proteção de Dados dispor a respeito disso. Então, como isso deve acontecer, em quais situações deve acontecer. Cabe também citar que caso o consentimento do titular ele seja revogado, esse titular ele tem o direito sim de solicitar a eliminação de seus dados, com exceção de algumas previsões autorizadas, né, a conservação autorizada de para algumas finalidades, a qual o artigo 16 dessa lei trata.
Ele também pode saber quais instituições houve o compartilhamento de dados e o controlador, caso solicitado, ele tem que dizer claramente se tem a possibilidade de não fornecer o consentimento, né? Se o titular pode dizer, não quero que meus dados sejam tratados, e quais as consequências dessa possível negativa, né? Além, é claro, de o titular poder revogar a qualquer momento o seu consentimento nos termos do parágrafo 5º, artigo 8º dessa lei. A lei ela vai garantir também, nos parágrafos do artigo 18, a possibilidade do titular peticionar contra o controlador perante a ANPD, ou seja, ele fez alguma das solicitações que eu citei anteriormente. O controlador ele não tomou qualquer providências, então ele pode ir na ANPD, abrir uma reclamação e caso esse controlador ele não consiga encaminhar respostas de forma imediata, ele tem a opção também de comunicar ao titular que ele não é o agente de tratamento, sempre que possível, indicando a quem ele deve se referir, se destinar, ou indicar as razões do fato ou do direito que impedem que qualquer adoção do solicitado seja que impede o solicitado de ser adotado imediatamente, em resumo. No artigo 19, a lei volta um pouco ao direito à confirmação e existência ou acesso dos dados, e informa que eles têm que ser providenciados em formato simplificado, imediatamente, ou através de uma declaração clara e completa em até 15 dias contados do requerimento, indicando a origem, a inexistência de registros e os critérios e a finalidade para o tratamento. Os parágrafos desse artigo, eles vão quanto à declaração em até 15 dias úteis. Desculpa, em até 15 dias a contar do requerimento. O titular ele também tem o direito de solicitar a revisão de decisões automatizadas que afetem o seu interesse. Isso vai incluir aquelas decisões que são destinadas a definir perfil das pessoas, perfil pessoais, profissionais de consumo, de crédito ou até mesmo aspectos da sua personalidade. Então, a gente tem um exemplo. Se, por exemplo, uma empresa utiliza um filtro, uma inteligência artificial, para filtrar todos os currículos e só aceita pessoas de tal faculdade. Se ela usar essa inteligência artificial e não usar nenhuma outra forma, ou seja, se for completamente automatizada, isso tem que ser impedido por lei. Agora, se ao contrário eu utilizo um outro exemplo também, a gente pode citar aqui, eu peço um crédito e eu ganho um crédito menor do que uma outra pessoa. Então, eu tenho direito de saber, de solicitar a revisão desses tipos de decisões, né, que são feitas de forma completamente automatizada, sem o uso de uma análise humana, por exemplo. Aqui, novamente, os critérios e procedimentos utilizados para esse tipo de decisão, eles precisam ser claros e adequados. Então, é claro que aqui a gente tem que observar o segredo industrial e comercial, mas caso o controlador não forneça esses dados, essas informações à ANPD, ela pode realizar uma auditoria para verificar aspectos discriminatórios. Então, você selecionar uma pessoa com base em, não sei, cor da pele, com base em etnia ou religião, isso é um aspecto discriminatório, e você fazer isso, tomar decisões automatizadas, podem contribuir para esse tipo de discriminação. Além disso, qualquer dado utilizado para o exercício regular do direito, ele não pode ser utilizado para prejudicar o titular. E, por fim, conforme o artigo 22, a defesa de interesses e direitos do titular, eles também possuem respaldo, além de administrativo, respaldo legal, então pode ser exercido em juízo. A aula de hoje também é bem curtinha, acho que a gente fica por aqui. Eu quis passar a ideia central dos direitos dos titulares, as ideias, né, o que versa esse capítulo, basicamente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês mandem perguntas, caso tenham alguma dúvida, a gente está sempre aqui para responder, e que vocês continuem também acompanhando as aulas.